a diferença no nosso coração. Nós cantamos neste último cântico, falando sobre o amor de Jesus, falando sobre o que Ele fez por nós, o Cordeiro de Deus que morreu por nós. E Deus quer trabalhar o nosso coração nesta noite, falando-nos sobre um alto preço. O alto preço que Jesus pagou por nós. Temos talvez uma visão muito ínfima do que Jesus sofreu em nosso favor. Eu não sei se de fato estamos dando ao Senhor o reconhecimento que Ele merece, pelo que Ele fez por nós. Porque tudo o que fazemos é pouco, diante daquilo que Ele merece receber de cada um. E que a cada despertamento que a palavra trouxer ao nosso coração, nós possamos nos mover na direção de uma santificação, de uma adoração, de uma busca maior, de depositarmos a cada dia nossa vida no altar e sermos neste altar consagrados, cheios do Espírito Santo, ajustados nas questões que precisamos ser, e assim vivificados para viver vitoriosamente no nome de Jesus. Glória a Deus. Pergunta para o seu coração: qual o valor que o sacrifício de Cristo Jesus tem para você? Qual o valor que o sacrifício de Cristo Jesus tem para você? Pensa nisso aí. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos iniciando uma reflexão acerca daquilo que Tu enviaste Teu Filho para realizar. Estamos iniciando este momento, esta palavra, e Te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos auxiliar nessa introspecção, para que não sejamos pouco criteriosos, para que não sejamos pouco críticos com nós mesmos, mas que possamos de fato abrir a nossa alma e responder com realidade qual o valor do sacrifício que Cristo fez por nós. Deus, e que esta pergunta, esta resposta que nascerá, ela possa nos impulsionar para ajustes, para crescimento, para amadurecimento, para um fervor maior. Nos ajuda, Pai, a dar ao Senhor o mérito necessário, o mérito preciso, porque Tu mereces, Pai. Ajude-nos, Pai, a não sermos tão atordoados por esse tempo, a ponto de ver como simplório aquilo que o Senhor fez de forma tão gloriosa e grandiosa. Fala ao nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Filipenses capítulo 2, verso de número 5 ao verso 8. Filipenses capítulo 2, 5 a 8. Amém? Palavra do Senhor para o nosso coração. Toma posse da palavra do Senhor. Seja amigo da sua Bíblia. Leia a palavra. Coloque essa palavra no teu coração, porque ela é o poder de Deus para a sua vida. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Irmão Wallace, ore por gentileza. Senhor Deus, Amém. graças te damos pela vida e pela tua palavra, Senhor. Aleluia. Louvamos ao Senhor por estarmos reunidos em teu nome, ó Pai. Amém. Agradecidos pelo favor que o Senhor tem nos proporcionado. Entendendo, ó Deus, da tua grandeza e compartilhando a tua palavra. Aleluia. Fala aos nossos corações nesta noite, Senhor, assim como já tens falado. Sim, meu Deus. Que a tua palavra, Senhor, possa penetrar, Senhor, aonde, Senhor, o homem não consegue ir. Oh, E que Deus. possamos sair daqui nesta noite, Senhor, cheios da unção do teu Espírito Santo. Amém, Jesus. É a oração que eu te faço em teu nome, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O alto preço que Jesus pagou por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, ele traz neste texto a humilhação de Jesus, mas também traz a exaltação de Jesus. Ele fala de Deus e ele fala de homem. Ele fala do Cristo, do Cordeiro de Deus que veio de fato tirar o pecado do mundo, acrescentar a nossa vida e que precisa ser de fato reconhecido pelo nosso coração, adorado pela nossa alma, motivador das nossas vidas em fazermos a sua vontade, em obedecê-lo. O alto preço. Muito obrigado, querida. Deus abençoe. Pensamento para o teu coração. Jesus abdicou dos seus direitos. Quero começar pensando por aí. Jesus abdicou dos seus direitos, um alto preço. Se fôssemos pensar o que Jesus pagou, ele abdicou de todos os seus direitos. Versículo 6 nos diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Abraham Lincoln, essa frase é atribuída a ele, que diz assim: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Se você quiser pôr à prova o caráter de alguém, dê-lhe poder. O poder, ao longo dos tempos, infelizmente deformou a vida de muitos, a trajetória de muitos. As guerras, elas são promovidas em muitos e muitos momentos, tão somente por uma questão de poder. Vemos, infelizmente, o Congresso Nacional numa corrupção terrível, uma desvalorização da credibilidade que o povo depõe sobre as autoridades. Estar lá em cima, apenas uma questão de poder, desejo de poder. Olhamos para o inimigo das nossas almas, que entrou em desalinho no céu com Deus e queria assumir o poder. Foi lançado fora exatamente porque tinha no seu coração o desejo de poder, de estar acima de Deus. O primeiro casal caiu exatamente porque lhe foi oferecido a oportunidade de ser igual a Deus. Poder. O poder tem se manifestado de forma terrível para aquele que não tem condições de exercê-lo, de obtê-lo. Impérios foram construídos tão somente com o desejo de dominar, de poder.
Mas interessante olhar que Jesus, ele faz o caminho inverso. Ele está na contramão de uma humanidade decaída que deseja o poder, o domínio e o poder para si. Mas temos aqui o Filho de Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, aquele que domina o universo. Temos ele aqui dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Olhamos para Jesus, que abdicou de todos os seus direitos, sendo Deus, se fez carne. E o Espírito se materializou. E a eternidade se ajustou no tempo e agora se limitou a existir dentro de uma temporalidade. Aquele que era sobre todas as eras, aquele que olhava toda a eternidade como um pacote único, agora se limita a um tempo específico e vive 33 anos entre nós. O invisível revelou-se aos olhos de todos e se fez visível, sendo visto como homem e sendo julgado. Não é esse tão somente o filho de uma mulher? Não é esse um filho de um homem? Não é esse irmão de fulano, de cicrano? Sendo visto apenas como um de nós. Jesus, sendo residente do céu, veio habitar na terra e experimentar todos os conflitos que nós experimentamos aqui. Todas as lutas, todas as dores, todas as provocações, tentações, ele veio. Ele abriu mão do céu, daquele lugar que o apóstolo Paulo diz que a nossa mente não consegue imaginar. O nosso coração não tem capacidade de promover alguma coisa que chegue perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus estava lá. Mas ele deixou esse lugar, ele pagou o preço, sendo o Criador de todas as coisas, se submeteu à criação. Por muitas vezes, foi injuriado, angustiado, por muitas vezes, colocado diante de pessoas que se achavam autoridade, que se achavam maior do que ele. Autoridade religiosa, autoridade governamental, pessoas que achavam ter poder, autoridade, mas sendo ele a autoridade máxima do universo, se submeteu, se subjugou a tudo isso, um alto preço. Ficamos pensando, irmãos, que aquele que é juiz, o justo do juiz, foi injustiçado e se rendeu à justiça humana, que muitas vezes é injusta, e ele foi injustiçado e condenado injustamente. Sendo o Emanuel, o Deus conosco, experimentou profunda dor e solidão em muitos momentos, sendo abandonados até mesmo pelos discípulos mais chegados em alguns momentos. Sendo abandonado pelo coração daquele que, ouvindo a sua palavra ou recebendo bênçãos, viravam as costas e iam embora. Meus irmãos, por quê? Por que ele fez isso? Porque ele pagou tamanho preço. Por amar-me, por amar-te, por desejar ver-nos salvos, abençoados, por ver-nos felizes, sorridentes, para que nós não colocássemos a nossa esperança neste mundo decadente, que daqui a pouco se desfará. Ele espera de nós, que a humanidade então, compreendendo a missão que ele veio cumprir aqui, abramos o nosso coração para o propósito salvífico que ele tem. Jesus, no auge da sua dor,
pagando preço, um alto preço, ele se propõe a perdoar o ser humano que desde o nascimento o persegue, que desde a concepção, quando ele vem em carne, ele é perseguido o tempo todo, mas ele deseja perdoar. Lucas capítulo 23, versículo 34, no auge da dor, Jesus na cruz do Calvário, ele declara: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A palavra grega para perdão, ela tem um significado: abrir mão, deixar ir, abrir mão, deixar ir. E Jesus, por amor a nós, abriu mão dos seus direitos, deixou ir para nos dar algo que não podemos deixar de receber, algo que não podemos abrir mão de receber, de tomar posse. Meus irmãos, Jesus abriu mão dos seus direitos, pois tinha motivação de perdoar a humanidade. E a palavra perdão, ela fala de uma perda grande, né? Perdão poderia ser aumentativo de perda. E Jesus perdeu, se formos humanamente analisar, Jesus teve uma perda grande. Porque qual ser humano deixaria tudo que Jesus deixou em favor de outro? Mas Jesus, ele pagou um alto preço, porque ele te ama. Amém, querido? Por 33 anos humanos foi perseguido. Os seus olhos, que olhavam para as multidões com amor, visualizando-as como ovelhas sem pastor e se posicionando como pastor delas. Esses olhos viram a maldade do coração do homem, os pensamentos ruins. Aqueles olhos viram e contemplaram o quanto o homem é inconstante. Jesus, ele olha e ele percebe tudo isso, mas em detrimento a tudo isso, ele se propõe a amar, ele se propõe a entregar-se a si mesmo por nós, ele paga um alto preço em nosso favor. E a pergunta para o meu e para o seu coração: nossas ações hoje demonstram o reconhecimento que temos do que Jesus fez por nós? O que ele fez é válido na minha vida? Porque é válido, irmão, o que Jesus fez. Mas em muitas vidas não é válido. Naquela vida em específico não é válido. Por quê? Porque não há reconhecimento, não há quebrantamento, não há arrependimento, não há perdão de pecados, então não há salvação. Mas para você, igreja do Senhor, para você que conhece a palavra, eu pergunto a você, eu pergunto ao seu coração: aquilo que Jesus fez para você e por você, tem de fato motivado o teu coração a servi-lo, a adorá-lo, a consagrar-se à sua vida, a ser uma pessoa idônea diante da palavra, a ser alguém que guarda a palavra e prega a insta a tempo e fora de tempo, que ama a palavra e guarda no seu coração para não pecar contra o Senhor? Temos sido estas vidas, estas pessoas? Porque o alto preço pago por Jesus precisa alcançar uma conotação mais abrangente em nós. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, abandonar as nossas pequenas porções para nos alimentarmos do banquete que Deus tem para nós. Ficamos como que aquele mendigo comendo as migalhas que caem da mesa, mas o Senhor nos chama a um banquete glorioso e grandioso.
A palavra do Senhor e a vontade do Senhor, ela não pode ficar limitada a um sermão que eu ouço, a uma mensagem que alguém me envia, mas eu preciso ler, eu preciso reter, eu preciso guardar, eu preciso me instruir na palavra do Senhor, porque Jesus pagou um alto preço para que conquistássemos aquilo que Ele conquistou por nós. Ontem, falando num encontro de casais, falando assunto diferente, claro, falando sobre intimidade saudável, mas perguntei aos casais, algumas perguntas aos casais, e uma delas era sobre a responsabilidade que eles tinham em construir o casamento. Se o casamento está bom ou mal, não são as crises de fora, mas é a má ou a boa gestão daqueles que constroem o casamento. Casamento é construção. Independente do que está fora, casamento é construção dentro. Mas, pensando na construção da nossa vida espiritual, Jesus está te perguntando nesta noite: tem valido a pena para você? Você tem agido de forma a agradar-me? Ele sabe a resposta. Mas qual a resposta sincera do teu coração para Ele nessa noite? Jesus abdicou-se dos seus direitos. Versículo 7 disse-nos: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tomando a forma de servo. Quem já ouviu falar que um Deus se tornasse homem por amor da humanidade? Quem já viu um rei colocar-se na posição de um plebeu? Quem já viu um senhor colocar-se na posição de servo? Jesus fez isso. O texto nos diz aqui, mas ele esvaziou-se, 100% Deus, mas viveu aqui e sofreu aqui 100% homem. Ele não reduziu, ele não minimizou as influências e as questões que o cotidiano, que a vida trazia sobre ele. Ele não diminuiu, mas ele permitiu que a vida ela fosse tão difícil como é para nós. Para que ele fosse afligido em tudo e pudesse mostrar para mim e para você que assim como ele diz, eu venci o mundo, você também pode. Para mostrar que o alto preço que ele pagou não é vão, porque ele te capacita para vencer esse mundo. Ele te encoraja para enfrentar as tuas lutas. Ele motiva o teu coração para que você não descaia da tua fé, não apostate. Ele quer que você se posicione, se posture. Isaías vai denominá-lo como um servo, mas não um servo qualquer. Isaías fala de Jesus como o servo sofredor. Eu quero ler alguns versículos em Isaías 53, de 3 a 9. Não coloquei slide, mas se quiser colocar, por gentileza, o texto. Isaías 53, de 3 a 9, diz-nos assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, desprezado, rejeitado, não por algum, mais rejeitado entre os homens, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, novamente, e não fizemos dele caso algum. Só nesse versículo aí você já sente o peso, o preço que ele pagou. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores,
não são alegrias e celebrações. As nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Só questões angustiantes. Só questões difíceis de vivenciar. Vamos lá. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Até aqui nós vemos alguém glorioso que assumiu toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, todas as nossas feridas, todas as chicotadas, todas as coisas ruins para si. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Essa é a nossa realidade. Cada um se desviava pelo seu caminho. Muito comum, é o que nós fazemos e fazemos muito bem. Mas Deus espera que nós comecemos a fazer mal, essa parte. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. De todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Não faz caso, né? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, o mataram. E pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano em sua boca. Tudo isso ele passou. Um alto preço. Sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo. E na forma de servo, ele sofreu tudo isso por nós. Mas o que isso representa para nós, irmãos? Porque isso precisa motivar o meu coração, não apenas me fazer chorar no momento, não apenas me emocionar no momento, mas precisa motivar-me para a vida. Precisa fazer com que os meus pés continuem caminhando, prosseguindo para o alvo. Precisa motivar-nos a correr a carreira que nos está proposta e não parar, a perseverar até o fim, como aquele que sabe para onde vai, como aquele que não retrocede para a perdição, mas como aquele que avança para a vida eterna. O Senhor nos chama a olhar para aquilo que Ele fez por nós e entender o valor de tudo isso, porque ai de nós, irmãos, se não fosse o amor desse servo sofredor, se ele tomasse para si somente as nossas delícias e nos deixasse com todas as questões conflituosas pelas quais ele sofreu. Tudo ele passou e não pode ser ignorado por nós. Nós precisamos reconhecer e valorizar. Só temos esse tempo, irmãos. Só temos esse tempo. Então não perca tempo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. A palavra de Deus vai nos dizer assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. E esse texto vai afirmar-nos aqui que o que ele fez foi para comprar-nos, resgatar-nos, porque estávamos totalmente tomados pelo pecado, condenados pela morte, envolvidos nas obras do diabo. Estávamos sequestrados pela desobediência, mas Ele nos resgatou. Ele pagou o resgate com o seu sangue, com a sua vida. O resgate, a nossa redenção, Ele nos comprou e nos redimiu, nos remiu. Irmãos, maravilhosa é
essa compreensão. Então não deixe de compreender. Mas eu penso que você tenha compreendido se você se postura na vida como servo de Deus. Se você se coloca na vida como alguém que louva o Senhor, que glorifica o Senhor. Se você dá um salto de fé para os braços do Senhor. Que você não pare diante dos problemas e das preocupações, mas que você declare ser Senhor, o Senhor da sua vida. Deixa Deus fazer a obra. E o versículo 7 ainda fala que ele fez-se semelhante aos homens. Jesus aqui na terra não teve privilégios. Ele sentiu dor. Todos os açoites, em todo momento, todos os golpes do chicote do soldado, o murro que ele levou, o soco que ele levou, a cana que lhe bateram na cabeça, a cusparada no rosto, o riso, o deboche. Irmãos, tudo isso causou dor, algumas físicas, algumas emocionais, porque Jesus, 100% homem, sangrou até não poder mais, até que, sendo perfurado no lado, saísse água, porque o sangue já havia se esvaído totalmente. Mas ficamos pensando neste Jesus, que teve fome, que se cansou, que o texto dizendo para nós, e sendo já tarde, disse aos seus discípulos, passamos para o outro lado. E nessa travessia ele estava cansado porque já era tarde, o texto nos afirma isso. Ele adormeceu, mas não pôde nem descansar aquela viagem, porque a tempestade vem contra o barco e os discípulos o acordam. Ele se cansou, ele teve sede, pediu água àquela mulher no poço. Ele se entristeceu, ele chorou. Com a morte de um amigo, ele chorou em olhar para as cidades e ver o quanto a desobediência, a mentira e todas as questões ruins imperavam. Ele foi tentado, não somente naquele momento após o seu batismo, que ele foi levado pelo Espírito para o deserto, mas ele foi tentado em toda a sua trajetória, porque o inimigo nunca desistiu de dissuadi-lo da sua missão, desmotivá-lo, desencorajá-lo, ou de motivar o seu coração para outras questões que pudessem tirá-lo do foco. Se prostrado me adorares, todas as glórias do mundo te darei, tentando tirar o foco. Mas escuta, tudo isso que Jesus fez, tudo isso que ele suportou, e toda a firmeza que ele teve sem retrocesso, por você, por te amar, por entender que você precisa. Ele não precisava, ele estava no céu, mas ele saiu de lá, porque ele entendeu que você precisava. O que você tem feito com tudo isso? O que você tem feito com tudo isso? Ele recusou a glória de todos os reinos. Como está você diante desse mundo, das ofertas do mundo? Coisas pequenas, irmãos, têm tirado vidas à presença do Senhor, coisas pequenas. Satanás ofereceu agora a glória de todos os reinos. Não. Mas coisas pequenas têm tirado vidas à presença do Senhor. Coisas pequenas têm feito com que vidas se desanimem, se desmotivem. E o Senhor, Ele te chama nesta noite a acordar, a se motivar,
e a valorizar o que Cristo fez por você. Amém, querido? Glória a Deus. O alto preço pago por Jesus convida-nos a viver para a glória de Deus. Um segundo pensamento. Aquilo que Ele fez por nós nos convida a viver para a glória de Deus e não para a nossa glória. Versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja. Pode haver ou não, mas de sorte que haja. Deus deseja que haja, mas você que responde isso. Porque é você que vai nutrir estes sentimentos, alimentar estes sentimentos para que eles se mantenham em você, para que eles permaneçam em você. É você que vai manutenir a sua vida espiritual, nutrindo a sua alma com a palavra, com a oração, com a sua consagração, para que estas coisas permaneçam dentro de você. Para que o Espírito continue encontrando em você um templo que ele possa residir, que lhe seja agradável. O que Jesus fez por nós precisa convocar-nos para vivermos tão somente para a glória do Senhor, como Ele viveu. 1 Coríntios 6:20 nos diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não somos nosso, você não é seu, a sua vida não é sua, ainda que Deus te dê liberdade para fazer dela o que você quiser. Mas você pertence a Deus por criação, Ele é Pai por criação de todo o universo. Mas Ele quer ser seu Pai por adoção, na mediação que há em Cristo Jesus. Mas isso depende muito, porque Pai por criação Ele é de todos. Agora, Pai por adoção vai depender, porque você foi comprado, mas valoriza o preço que foi pago? A grande questão é essa: nós estamos valorizando o preço que foi pago por nós? Fomos comprados como uma peça rara, como uma joia rara. Nós precisamos nos sentir assim, porque por conta da minha vida, Jesus derramou o seu sangue por minha vida. Pedro, Paulo, tem certeza? Quem sou eu, irmãos? Quem sou eu para merecer? Quem é a minha vida para alguém oferecer alguma coisa por ela? Mas Jesus ofereceu-se a si mesmo. Como precisamos valorizar, irmãos? 1 Coríntios 7:23 vai dizer-nos assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. O texto aqui está nos dizendo: olha, o Senhor te libertou, o Senhor pagou um bom preço por você, porque você estava retido no pecado, estava aprisionado. Então Ele pagou um alto preço pela sua redenção, como vimos no texto anterior. Pela sua redenção, Ele te redimiu, Ele te libertou, e agora Ele te diz: olha, eu te comprei por bom preço, para que você não torne a ser servo de homens, para que você não se deixe aprisionar nas ideologias humanas, nas falácias do coração humano, para que você não se deixe deturpar pela voz de filosofia humana, de crendice, ideologia, de superstições, de religiosidade, mas que você verdadeiramente ouça a voz daquele que te chama para a salvação e para a vitória, porque você foi comprado para ser livre, porque se o Filho vos libertou, então você verdadeiramente já é livre. Não se permita escravizar por imposição, por forçação de barra, por intimidação. Não dê ao homem
a prioridade que tão somente merece o Senhor. Não dê ao homem. Entenda que sobre todas as coisas está o Senhor. Olhe para aquele que morreu para que você tivesse vida. E falar em vida, para quem você vive? Para quem você tem vivido? As suas ações, seu trabalho, seus estudos, seus sonhos, os papéis representados por você, para quem são? A sua vida, ela glorifica quem? A você? Ao seu esforço? Ao seu intelecto? A quem você tem glorificado com a sua vida? Qual é o valor que você tem dado à obra redentora que Cristo fez por você? Me perdoe se estou sendo repetitivo nisso, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Porque Ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E Ele já fez a parte dele, irmãos, para que nós façamos a nossa parte. Ele já deu o que precisava dar até além, para que nós possamos dar um pouco. Mas Ele deseja que você deposite o mais importante nas mãos dele, a direção da sua vida, o seu coração, porque é no seu coração que residem os seus sonhos e os propósitos. A palavra diz assim, ó, guardei a tua palavra no meu coração para não. Então, eu preciso guardar a palavra no meu coração, porque o meu coração, ele tem uma influência muito grande sobre a minha vida. Então, o Papai do Céu vai dizer para você lá em Provérbios, dá-me, filho meu, teu coração. Permita que eu o guarde para você. Permita que eu o influencie beneficamente. Permita-me que eu gerencie de forma ajustada a sua conduta. Dá-me, filho meu, teu coração. E você que já é um servo do Senhor, você que talvez está sendo confrontado pela primeira vez, você que já conhece, mas ainda não se posturou, olha, o Senhor nessa noite nos mostra o alto preço que Ele pagou, mas nos mostra também a grande oportunidade que nós temos de, reconhecendo isso, nos colocar na brecha salvífica que há nele. Amém? Então aproveita essa brecha, entra por essa brecha, entra pela porta Jesus, porque Ele quer te salvar, Ele quer te ajustar, Ele quer te santificar, te ajudar a caminhar. Ele quer que você seja alguém forte, saudável na sua vida espiritual. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém, querido? Coloca a tua vida no altar, consagra a tua vida. Não deixe de fazê-lo, mas consagra a tua vida nesta hora, é você e Deus, é o seu coração e o Senhor. Ele conhece você. E por mais que você esteja bem, não somos perfeitos. Tem questões que precisamos melhorar, ou permitir que Ele nos melhore. Mas se você também está olhando para você e percebendo que muito do que está dentro está ruim, o Senhor está trazendo esta palavra para o seu coração nesta noite porque Ele quer melhorar. É só você fazer como a canção diz, me ajuda a melhorar. Peça a Ele agora, me ajude a melhorar. Eu quero melhorar. Ele vai estender a mão e vai te sustentar. Talvez você está se sentindo como Pedro, afundando sobre as águas da tempestade da vida. Esse é o momento de clamar pelo socorro do Senhor.
Ele vai te segurar pelas mãos e vai te trazer de volta para a superfície, para andar sobre as águas. Oh, aleluia. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que preenche as lacunas da nossa alma, que vem trazer-nos, Pai, empolgação, alegria. Deus, muito obrigado, porque por mais difícil que a vida possa parecer, muito mais difícil é não perceber a Tua glória, a manifestação do Teu poder, a manifestação do Teu Espírito. Muito mais difícil é, Senhor, viver sem o Senhor, viver sem a certeza de um céu que já está preparado para nós. Muito mais difícil é, Senhor, andar pela nossa própria orientação, quebrando e batendo cabeça daqui e ali. Muito mais difícil é, Pai, não ser guiado pelo Teu Espírito, Pai, e não ver com os nossos olhos espirituais as armadilhas que o diabo coloca à nossa frente. Muito mais difícil. Por isso, ó Deus, nós queremos nos colocar nas Tuas mãos mais uma vez. Esta vida que pela primeira vez está se colocando, recebe, Pai, no nome de Jesus. Esta vida, Pai, que há muito já tem ouvido, mas que hoje, Pai, resolve entregar-se, recebe, Pai, no nome de Jesus. Esse Teu servo, essa Tua serva, Pai, que se vê com tantas dificuldades, Pai, abraça essa vida agora, Senhor. Abraça essa vida, Pai. Que essa vida sinta agora o calor dos Teus braços, o aconchego dos Teus braços, Pai. E assim sendo, ela possa, Pai, se refazer, se restaurar e voltar a caminhar, e caminhar de forma vitoriosa, no nome de Jesus. Deus, em o nome de Cristo, Pai, nós declaramos a vitória do Teu povo sobre todas as coisas. Deus, e toda a obra do diabo, que o Teu Filho Jesus possa repreender, possa desfazer, para a glória dEle e para conserto e alegria do Teu povo. Deus, ajude-nos a nos fortalecer nas nossas fraquezas, Pai. Ajude-nos, Pai, a não aceitar mais continuar tropeçando nas mesmas pedras todos os dias. Ajude-nos, Pai, a desviar os pés dos obstáculos e a manter-nos de pé para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, Pai, eu abençoo o Teu filho, eu abençoo a Tua filha. No nome de Jesus, eu ministro a Tua bênção, eu ministro renovo, eu ministro salvação, eu ministro fortalecimento. No nome de Jesus, Pai, eu ministro, Pai, que esta vida se levante de toda a queda. Eu ministro, Pai, no nome de Cristo Jesus, que esta vida que está caminhando com dificuldade possa correr. Que esta vida, Pai, que está vivendo, ó Deus, sem esperança, seja agora motivado e olhe para o seu futuro com todas as expectativas, com toda a certeza que a vitória é dele, no nome de Jesus. Deus de poder, um alto preço foi pago em nosso favor, e nesta hora, Pai, estamos nos posturando como aqueles que reconhecem o que o Senhor fez na pessoa do Teu Filho, o amor que foi demonstrado, a graça que nos alcançou. Te agradecemos, Pai, no nome precioso de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos?